Olá, tudo bem com você? Meu nome é Camille Carvalho e eu sou professora de yoga há mais de 10 anos aqui no Rio de Janeiro. Já tive muitas experiências com diferentes alunos, diferentes espaços de yoga. E hoje, para começar a falar sobre yoga por aqui, eu vim dar 10 dicas para quem está iniciando sua prática de yoga. Então, se você é um aluno iniciante ou se você tem vontade de começar a praticar yoga, mas tem aquelas perguntas: será que yoga é para mim? Será que eu vou conseguir acompanhar as turmas? Será que... Calma, eu vou te ajudar. Dica número 1. Cada pessoa tem o seu processo. Isso é muito importante para deixar bem claro para quem está começando no yoga, para quem está querendo começar a praticar, ou até mesmo para você que já pratica há um bom tempo. É sempre bom relembrar. É muito importante que a gente não se compare com o colega do lado. O nosso espaço é o nosso tapetinho e a gente precisa focar na nossa própria prática. Então, se você tem medo de começar a praticar, de achar que a turma vai fazer as posturas e você não tem certeza se vai conseguir acompanhar ou não, calma. A prática é completamente individual. E o professor não vai te julgar, os colegas não vão te julgar, até porque cada um está tão focado em si mesmo que fica até difícil olhar para o lado para pensar em julgar o colega do lado. Não deveria. Isso não deveria acontecer. Então, se você tem essa preocupação, calma, que vai dar tudo certo. Eu prometo. A segunda dica é: caso você sinta algum tipo de dor durante a sua prática, pare imediatamente, tá? Você não vai forçar algo que está doendo. Se você sentiu dor na coluna, no seu pescoço, no seu joelho, qualquer parte do seu corpo, ou se sentiu algum tipo de mal-estar ali durante a sua prática, pare. Por favor, não continue sua prática, tá? Avise ao professor que você não está bem. Você pode se sentar no seu tapetinho, você pode se deitar no tapetinho e deixa que os outros continuem praticando. Provavelmente o professor vai até você perguntar se você está bem e você explica a situação. Não continue praticando se você sentiu dor, ok? Estamos combinados? É muito importante que você tenha esse cuidado durante a sua prática de yoga, certo? E a dica número 3 é: caso você tenha alguma condição de saúde que precise monitorar, que precise de um cuidado especial, por favor, avise ao professor antes de começar a aula. Vou te dar alguns exemplos. Mulheres que estão grávidas nos primeiros meses, que a barriga não aparece, por favor, avise ao professor, certo? Isso é importantíssimo que isso seja comunicado. Caso você não queira ainda divulgar para os seus colegas, para sua família, tá naquele início de gravidez, é importante o professor de yoga saber. E pode ficar tranquila que a gente não vai sair espalhando para a turma, não. Quando é segredo, é segredo. Outro caso também, se você sofreu algum infarto recentemente, algum AVC, se você tem algum problema na sua coluna, alguma cirurgia na sua cervical, na lombar, no joelho, é sempre importante comunicar para o professor antes, porque algumas posturas podem exigir mais do seu corpo, das suas articulações, e o professor de yoga vai te passar uma variação para que você não se lesione. A quarta dica é: aproveite o processo. Você não precisa chegar a lugar nenhum na sua prática de yoga. O que eu estou querendo dizer com isso? Você sonha em tocar os seus pés com as suas mãos. Aquele alongamento, aquela postura um pouco mais difícil. Você vê os alunos colocando o pé atrás da cabeça, ficando de cabeça para baixo, fazendo um monte de postura super complexa e você sonha em conseguir fazer isso também. Calma. Aproveite o processo. Eu vou te falar uma coisa que pode ser desmotivador, mas é bem verdade, viu? Às vezes, você nunca vai conseguir fazer essas posturas. Eu mesma não consigo fazer um monte de posturas, porque cada corpo é um corpo. Cada corpo tem seus limites. E muitas vezes a própria constituição do seu corpo não vai te permitir fazer aquilo. Então, o que você deve fazer? Você deve relaxar, soltar o seu ar, aproveitar a sua jornada no yoga, aproveitar essa viagem sem se preocupar com o destino final. Até porque, gente, yoga não é ginástica. A ginástica faz parte de um processo do yoga nas escolas mais modernas,
Mas o verdadeiro yoga, o verdadeiro sentido do yoga não é você tocar os seus pés com as mãos e nem ficar de cabeça para baixo e nem colocar seus pés atrás do pescoço. Pois é, depois a gente conversa mais sobre isso. Aliás, já vai deixando aqui nos comentários algumas dúvidas que vocês tiverem, que eu posso gravar novos vídeos respondendo. Vamos fazer desse canal um combinado de vocês perguntam, eu respondo, ok? Afinal, eu estou aqui para ensinar. E a quinta dica que eu vou dar para vocês é: compre o seu próprio tapetinho. Eu sei que alguns espaços de yoga oferecem o próprio tapetinho, ou tem aquele piso já forrado e o aluno não precisa se preocupar em comprar um tapetinho de yoga. Mas a minha dica é que você tenha o seu próprio tapetinho, mesmo que você não precise levar até o espaço de yoga, mas tenha em casa o seu próprio tapetinho. Não precisa ser um tapete muito caro, você está apenas começando, você nem sabe se vai continuar praticando, então não faça investimentos muito caros. É muito importante que você tenha uma rotina, uma prática diária em casa também, mesmo que você seja iniciante. Isso vai te ajudar a manter a sua prática, a sua rotina, e isso nós chamamos de sadhana, que é quando você faz a sua rotina diária, a sua rotina espiritual, o seu encontro consigo mesmo diariamente. Então, nada melhor que ter o seu tapetinho para quando você desenrolar seu tapetinho na sua casa, seja de manhã ou antes de dormir, você entra naquela energia, naquela atmosfera da prática do yoga. E isso vai te ajudar bastante a manter a sua prática e a se conhecer também. Mas atenção, não vai ficar de cabeça para baixo sozinha, não vai experimentar posturas diferentes que você viu no YouTube por aí. Calma, qualquer novidade que você vai experimentar, por favor, faça com seu professor de yoga. A sexta dica que eu dou para vocês é: conheça os seus limites. Todo esse trabalho com o corpo é uma questão de autoconhecimento. Isso significa que nem sempre você vai conhecer os seus limites. Muitas vezes a gente percebe numa prática de yoga coletiva que tem um aluno que faz algo além do que o professor pediu, outro aluno que faz uma variação um pouco diferente, um pouco mais complicada. E aí você se pergunta, ué, o professor não passou aquilo, mas aquele aluno está fazendo aquilo? E o que acontece na maioria das vezes é o seguinte: tem alunos que já praticam há muitos anos, às vezes já tem uma prática mais constante, mais sólida. Não tem problema, geralmente a gente deixa quando a gente conhece esses alunos. Mas o importante é o seguinte: não tente imitar o colega do lado se você ainda não aprendeu a fazer aquela variação. Tenha seu tempo e conheça os seus limites. Mas como é que eu vou conhecer os meus limites? Praticando. Continue sua prática que as coisas vão acontecendo naturalmente. E a sétima dica que eu dou, que na verdade é mais um conselho, mais um ensinamento, é o seguinte: cada postura de yoga tem a forma como a gente entra nela, a permanência e a saída. Não adianta nada você fazer uma postura linda, maravilhosa, e o professor fala, vamos desfazendo a postura, e você desmonta do nada. Calma. Por favor, não faça isso. Da mesma forma que você teve todo o seu cuidado para entrar naquela postura e da mesma forma que você teve todo o cuidado para permanecer naquela postura, você vai ter cuidado também para sair dessa postura. Por favor, respeite toda a sua prática, porque ela inteira é muito importante. E a oitava dica que eu dou para vocês é: não se preocupe com seu equilíbrio. Por quê? Você pode ser um praticante de yoga há 50 anos, praticando todos os dias, se considerar um super yogi. Se naquele dia a sua mente estiver bagunçada, isso vai afetar o seu equilíbrio. Então, ficar equilibrado em uma postura tem menos a ver com o seu tempo de experiência no yoga e tem mais a ver com a sua mente. A oitava dica que eu dou é: durante uma prática de yoga, olhe o seu corpo, observe o seu próprio corpo. Não espere que o professor vá te alinhar. Antes do professor circular a sala, passar o olho pelos alunos, para ver se está tudo bem, todo mundo alinhado, observe o seu próprio corpo. Se você está numa postura de alinhamento de braços, olhe para os seus braços. Se você está com uma postura que exige também alinhamento das suas pernas, olhe para as suas pernas. Tenha essa propriocepção. Perceba o seu próprio corpo. Perceba que às vezes não basta você fazer a postura e achar que está alinhado. Quando você olha, você percebe que está um
pouco torto. Mas claro, gente, cada corpo é um corpo e alinhamento perfeito é bem difícil, viu? Então não se preocupe se você tem um braço torto, tem uma perna torta, seu pé tá assim, seus dedos... Calma, tá? Você não vai também machucar o seu corpo para alcançar o alinhamento perfeito. O que eu tô dizendo é, observe seu corpo, olhe para ele. E o último, talvez o mais importante, é o yoga é uma prática milenar, certo? Certo. Porém, a prática postural de yoga é um pouco mais recente. Antigamente, quando a gente fala yoga tem 5.000 anos, tem 10.000 anos, tem milhões de anos, bilhões de anos. Eu já vi gente falando bilhões de anos, viu? Não quer dizer que há 5.000 anos as pessoas faziam essa prática postural de yoga, tá? Isso é uma coisa bem mais recente. Quando a gente estuda a história do yoga, a gente percebe direitinho ali no período medieval indiano, que é diferente do medieval europeu, começa aquela prática postural e vai se desenvolvendo, mas isso é papo para um outro vídeo. E o que eu quero te dizer é o seguinte, para você ser um yogi, não necessariamente você precisa fazer posturas. Segundo as escrituras clássicas, o yoga é uma prática meditativa. E a gente pode até citar Patanjali, por exemplo, que ele escreveu os Yoga Sutra, ele sistematizou o yoga. Nas escolas tântricas, por exemplo, nós falamos que o yoga é a união da consciência individual com a consciência cósmica, ou seja, é a nossa percepção de que nós somos parte desse todo. Já nas escrituras clássicas, Patanjali fala que yoga é a cessação das flutuações mentais, ou seja, quando acaba essa ventania mental, que eu sei que você também tem. Sim, todo mundo tem. E a prática postural de yoga, na verdade, nos auxilia para esse momento mais meditativo, contemplativo. Então, achei importante compartilhar isso com vocês, que o que a gente pratica hoje nos estudos de yoga é considerado yoga postural moderno. O Hatha Yoga pode ser ensinado de um jeito Vinyasa Yoga, Iyengar Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga e tantos outros. Mas, no fim das contas, tudo é Hatha Yoga, exceto o Tantra. Até porque o Hatha Yoga veio do Tantra. Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo? Se esse vídeo foi útil, por favor, deixa aqui um comentário, já se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos, deixa também o seu like, deixa aqui nos comentários alguma coisa que você não sabia e aprendeu hoje aqui, ou se você já sabia de tudo e tiver mais alguma dúvida, deixa aqui também que eu posso pegar as respostas de vocês e fazer um novo vídeo. Vamos combinar assim? A partir de agora, vocês deixam as perguntas e eu gravo o vídeo respondendo vocês, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Namaskara!